Vamos para mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio, CEO do Universo Apo, e hoje nós estamos com o ilustre Ivan Jasper. Eu vi algumas pessoas passando de Jasper, outras te chamam só de ONDM. Ivan, assim por aí vai embora. Contanto que me chamem, tá tudo certo. É isso aí, vamos nessa. Seja muito bem-vindo ao Universo Apo. Já tinha vindo outras vezes aqui na estrutura da empresa. Já tinha vindo conhecer a estrutura antes, fantástica, né? Obrigado. E fica a dica que todo mundo tem a oportunidade de poder vir aqui, né? Porque, nossa... Então a gente investiu bastante aqui com essa ideia, porque como o mundo estava levando tudo muito para o digital, a gente foi meio contra. A gente falou, não, por que não aproximar as pessoas? As pessoas precisam de ambientes para se aproximar. A mesma forma que tu faz nos teus eventos, que é o que a gente vai discutir para frente. Então a gente investiu bastante aqui justamente para isso, porque as pessoas entrem aqui e tenham uma experiência diferente do que elas têm fora. Ou às vezes a gente atende muito indústria, né, que é o nosso core business. Então indústria geralmente não tem essa estrutura de espaço. Não tem. Isso aqui é uma Disneylândia de educação de tecnologia, né, gente? Que é os espaços. Bom, provavelmente vocês já mostraram, né, em todas as lives os espaços de vocês, mas a questão de estar aqui, né, a energia, o conforto desse espaço, ele respira isso, né? Sim. Respira disrupção, respira tecnologia. Então, cara, muito obrigado por poder estar aqui com vocês. Tamo junto. Agora eu queria, pra gente iniciar, tem pessoas que a gente estrutura um roteiro um pouco mais claro. Tá. E outras, como eu sei que tu é um exímio comunicador, a gente já deixa um pouco mais solto para não engessar tanto o nosso bate-papo. E eu queria que tu contasse primeiramente um pouco da tua história. Vamos iniciar na tua história. Massa. Depois vamos como chegamos na ONDM, quem é o Ivan, tudo mais. Então sinta-se à vontade. Resumir história para quem tem 52 anos vai dar bastante tempo de história. Eduardo, eu fazia faculdade de comércio exterior em Itajaí, fui da primeira turma, na verdade, de comércio exterior. Era, na verdade, na época, administração com habilitação em comércio exterior. Uhum. E a gente teve a oportunidade de conhecer o Mercosul, né? A gente foi para o Uruguai, para a Argentina, Chile, que não faz parte, mas fomos também para o Paraguai. Uhum. E a gente foi em 80 jovens, 2 ônibus. Mas isso era desconfortável. Mas daí, cara, 20 anos, 21 anos, estava tudo certo. A gente ficava em albergue, hospedaria, mas conhecemos muito disso. E a gente decidiu, depois de fazer essa viagem, que a gente gostaríamos muito de conhecer o mercado comum europeu, né, de participar de determinadas reuniões, de poder entender um pouco mais da Europa. Só que para isso tínhamos que levantar uma grana, e a gente não tinha recurso. Né, a gente mal conseguia pagar a faculdade, né, naquela época. E aí, o que vamos fazer? Vamos fazer um evento. Beleza, resolvemos fazer 2 shows, né, contratamos um show do Skank, isso em 1994. Faríamos um em Itajaí e outro em Brusque. Como a gente não tinha ainda o centro acadêmico constituído, né? Ivan, pode fazer no teu CPF? Posso. E fiz. Cara, e a gente, quando contrata um show, tu tem que mandar tantos % antecipado. E chegou ali 40 dias e disse, gente, temos que mandar os 50% do combinado antecipado. E aí o pessoal disse, decidimos que a gente não vai mais fazer. Disse, vocês devem estar brincando, né? Eu tenho uma multa de 20% se eu desistir nesse momento. Eu não tenho nem dinheiro para pagar a faculdade, como é que eu vou pagar esses 2 shows? Não, mas tu dá um jeito ali. Cara... Tu dá um jeito, que tal? Cara, eu queria morrer. Eu disse, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? E parece que... A gente estava conversando antes sobre algumas benevolências, né? Que o poder superior olha pra gente, que quando a água bate na bunda, a gente dá um jeito. Bom... na época isso custava $36 mil, né, os 2 shows. Eu teria que pagar $7.200 de multa. Na época não era real ainda, era URV, né? Unidade referencial de valor. Bom, eu não conseguia cancelar porque eu tinha que pagar $7.200 e não tinha nem como. E aí, consegui cancelar o estudo do Itajaí, arrumei um sócio e fiz o show em Brusque. Eu ganhei tanto dinheiro, Eduardo, que eu não sabia nem o que fazer. Logo em seguida eu fiz um outro show daí com Cidade Negra também. Mas não tive educação financeira. Sim. Então o que vinha ia. Sim. Né?
Então, comprei Escort conversível, não sei o que, aluguei uma casa por 3 meses 3 meses na praia, aí tinha um cachorro Akita, que era lindo, né? Isso ajudava no engajamento feminino, né? Então, assim, tinha todas essas coisas, cara. E foi... E aí eu entrei para esse universo do show business, né? Trabalhando muito com bandas, né? Então fiz o que tu imaginar de banda aí que aconteceu há 15 anos atrás, né? Todas elas, praticamente, eu fiz show nacional com elas. Na época já eram shows nacionais. Então, de 94 até 15 anos atrás, né? Então aí até 2015, 2014, eu continuei fazendo muito show, né? Em 2013, muito show. Então, e depois tive a oportunidade de conhecer 2 norte-americanos, né? 2 californianos, que optaram por morar em Florianópolis, por qualidade de vida, e eu trabalhei muitos anos com shows internacionais também, né, fazia produção. Então, bandas que tinham acontecido tipo há 10 anos atrás, que hoje estavam com um custo mais baixo no mercado, né, a gente trazia, hipoteticamente, a gente tem 20 anos, a gente consome muita música, mas às vezes tem um determinado show do momento, né, que está no Brasil e que a gente não consegue ir, porque não tem um recurso financeiro. Sim. Mas quando tu tem 30, tu já tens uma outra possibilidade financeira, ou 35, Sim. tu podes consumir aquilo que tu queres consumir. Sim. Mas uma banda que estava muito forte na tua memória. Então é isso que a gente fazia, trazia bandas de 10, 15, 20 anos atrás, estavam fortes na memória. Bandas internacionais. E, cara, ia de vento em popa, né? Então, assim, muito bem. Só que o que aconteceu no meu momento de vida? Eu estava ali com 35 anos, 36, com uma filha de 1 ano e um filho de 3 anos. E quem trabalha com shows, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Páscoa, não tem final de semana. Isso foi em 2012, isso, mais ou menos. Não tem final de semana. Cara, e eu tinha que optar. Né? Eu continuava monetizando, que era bacana, ou via meus filhos crescer, ou acompanhava a família. Sim. E aí eu optei por ver meus filhos crescer, e aí o que eu vou fazer? Eu não sei trabalhar com outra coisa senão eventos. Não é que eu não sei, mas estava muito mais... se tudo der errado hoje e tiver que fazer outra coisa, vamos fazer, tá tudo certo. Sim, sim. Né? A gente tem essa veia empreendedora e cara, o mundo não vai se acabar, bora pegar o desafio. E aí, cara, naquela época, foi justamente em 2012, saiu na capa da Exame, da Veja, dessas revistas da época de negócios, né? Os filósofos milionários. E aí estava o Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal, e mais, meu Deus, Mário Sérgio Cortella, na capa da revista. E esses filósofos a gente começou a consumir muito, né? Em 2010, 11, 12, 13, a gente consumiu muita filosofia. E isso ajudou, inclusive, na nossa maturidade hoje de questionamento de determinadas coisas. E é muito importante para a sociedade isso. Cara, e eu vi, está aí um negócio bacana. E, em vez de trabalhar com banda, comecei a trabalhar com palestrantes, mas comecei com os filósofos. Entendi. Então, trabalhei muito com esses 3. Né? Fiz muito evento em Santa Catarina. E o que acontece? Não é no final de semana. Tem que ser terça, quarta ou quinta palestra. Porra, aí foi maravilhoso. Não tem 20 pessoas, 25, 30 viajando. É um. Sabe? No mal, às vezes o cara tem um assessor. Mas normalmente é o palestrante só. Sim. Então ficou bem mais simples. Monetizava menos, sim, mas tudo certo. Mas com uma satisfação incrível. E aí um dia, eu moro em Brusque, cara, um dia eu disse, vou trazer alguém da área de moda. E trouxe o Paulo Borges. O Paulo é o criador e o gestor do São Paulo Fashion Week. Pensei, vou arrombar de vender ingresso, vou monetizar bacana esse negócio. Pô, o cara do São Paulo Fashion Week. Meu, Eduardo. E chegou ali, sei lá, 40 dias antes do evento, não estava vendendo ingresso. E eu comecei a ficar apavorado, porque tinha um custo alto. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Bom, como vendedor, vamos se virar, né? Pastinha debaixo do braço. O ano era 2013. Sim. Cara, ia de rua em rua, ia mostrando para as pessoas quem era o Paulo Borges. Mas por que não estava vendendo? Porque, vamos pegar o ano, 2013. O São Paulo Fashion Week, ele vivia um momento fantástico. Gisele Bündchen, né, grandes marcas desfilando no São Paulo Fashion Week. Então, era uma coisa que o confeccionista que está aqui, ele via uma coisa muito distante.
Sim. Ele achava que aquilo não era para ele via como um universo muito distante. Sim. E algumas pessoas, confeccionistas, não conheciam o Paulo Borges. Ele é uma pessoa muito do back, né? Claro, e de muito glamour, né? Para a época. Então as pessoas não se sentiam. E aí a gente teve que, num primeiro momento, catequizar, mostrar quem que era o Paulo Borges para depois começar a vender o ingresso. Né? Cara, e foi um sucesso. Botamos 1.400 pessoas. Isso que tu acabou de comentar, só dar uma pincelada, como o evento tem disso, né? Na safra, na reta final, no arranque final de 15 dias, estoura a venda de ingressos. Sim. E aí o coração tem que estar bom, né? Porque 40 dias aguentar até lá. Vem devagarinho, chega na reta final ali, dá uma alavancada nas vendas ali. Então assim, cara, eu tava preocupado e foi bem, depois no final. Uhum. E aí a gente tinha, no final, 8 perguntas para fazer para ele, né? Como se fosse uma espécie de jogralzinho, já tudo identificado. Sim. Mas a última pergunta era, então, Paulo, vamos fazer um Santa Catarina Fashion Week? E a gente não perguntou antes para ele. Eu digo a gente porque era a sociedade organizada. A gente tinha 3 universidades junto com a gente no projeto. O governo municipal, o governo do estado, né? Tava tudo junto com a gente. Então, e a última pergunta era essa. Cara, e a gente perguntou e ele disse não, no palco. Porra, eu queria um Santa Catarina Fashion Week como São Paulo Fashion Week, né? Uhum. E aí, a gente queria que ele fizesse uma espécie de São Paulo Fashion Week. Uhum. Ele disse, não, só que ele mostrou uma coisa, Eduardo, pra gente que a gente não estava vendo. Ele mostrou dos custos de fazer um São Paulo Fashion Week, que tem 2 edições, e que é caríssimo, né? Uhum. Só em estrutura de luz e tudo que vai, né? De preparação de passarela, modelos, realmente é um custo altíssimo. Mas ele mostrou que nós temos o maior capital intelectual fabril do Brasil, em Santa Catarina, uhum. mas que a gente não se posiciona no mercado. A gente não bate muitas vezes no peito e diz, ei, eu sou bom pra caralho. Uhum. E isso tem muito a ver com a questão cultural nossa, né? Uhum. Então, e a gente pega, isso, pelo amor de Deus, gente, não entendo, né, xenofobia, mas pega outros estados, né, que os caras, como o baiano não nasce, ele estreia e ele chega chegando. Isso é muito natural e eu acho que essa autoestima é muito bacana, né? O gaúcho, em qualquer lugar do mundo que ele vai, ele leva muito forte a cultura dele. Sim. Né? Então, não necessariamente, o cara só pode ter sido registrado no Rio Grande, já está morando em outro estado, mas ele tem essa coisa. O pernambucano, tudo que ele tem é o maior e o melhor. Né? Sim, então, assim, sim. ele sabe se vender. Sim. Carioca, não tem ninguém que é tão bom em storytelling quanto carioca. Sim. Se tu juntar 2 ou 3 numa mesma mesa, eles conseguem... não, isso aqui não é só um copo d'água. Sim. Né? Então, e a gente só vê, a gente é muito cartesiano, só vê um copo e água. Sim. Né? E eles conseguem ter um storytelling bacana para descrever isso de uma outra forma, de uma forma poética. Uhum. O paulista, se aqui a gente tivesse um espetáculo de teatro, aquela pessoa que está aqui atrás da gente, que abre, que fecha a cortina, uhum. né? O nome dela está lá nas credenciais, no casting, no reconhecimento. Isso não se trata de um reconhecimento financeiro, necessariamente, uhum. mas de reconhecimento. Então eles são muito bons em equipes. Né? Cara, e a gente, o paranaense, o matogrossense, são os trator. Uhum. Né? Na base de tentativa e erro vão fazendo. Olha uhum. aí como é que estamos hoje na questão agrícola. Né, do agro, né, e aí entra o goiano também e tudo mais. Então, e a gente, por a nossa questão cultural, cara, se a gente... Tem uma frase que é para mim é meia forte, né? Uhum. Se a gente tira um 10 na prova, né, uhum. a gente chega em casa e todo orgulhoso mostra para os pais, é quase que comum de a gente escutar deles, não fizeste nada mais do que tua obrigação. Uhum. Cara, ela parece ser uma frase inocente, mas ela não é, porque ela acaba tolhendo muitas vezes a nossa autoestima e a vontade de cada vez estar melhorando. Sim. Porque a gente aprendeu que a gente tem que ser bom, né, em processos. E nós somos muito bons. Isso tem muito a ver com a questão cultural nossa, com a nossa colonização. Não necessariamente que eu tenha que ser de descendência germânica para adquirir esse tipo de cultura, mas se a gente observar lá atrás, as nossas empresas começaram com cultura germânica, né, um trabalho de processos tal e tudo mais. Tem uma questão na psicologia uma teoria chamada pressão dos pares. Se nós somos em 5 pessoas e chega uma sexta para conviver com a gente, é natural que essa sexta absorva o nosso comportamento.
Então, não necessariamente que eu tenha que ser de sobrenome germânico para ter essa prática, Sim. né? Cara, e a gente age assim dessa forma. Um empresário do litoral de Santa Catarina e um empresário do oeste tem o mesmo comportamento. Sim. Se tu observares. A gente é muito bom em processo. Não tem ninguém que ganha de processo da gente. Só que a gente não sabe fazer o nosso branding. A gente não sabe fazer o nosso marketing. Eu já ouvi isso de empresas de São Paulo que a gente atende, que Santa Catarina, ela, querendo ou não, é um dos estados mais estáveis que tem. Sim. A gente chegou a bater 3% de taxa de desemprego, que isso é incrível, né, para um estado. Mas somos quadrados. Essa foi a palavra que eu tu conhece algum humorista alemão? Não. Não tem, a gente é muito chato. Quer dizer, nesse sentido de como poder se vender, né? E o humor ajuda muito nisso, Sim, nessa questão de sim. venda. Mas, cara, de novo, pega a indústria do frango, né, do oeste do estado. Cara, como são bons em processos. Como é que Sim. chegaram nesse ponto? Sim. Pega o nosso têxtil daqui, né? Sim. Pega o metal mecânico daqui de Joinville. Cara, a gente é excepcional. Sim. Ou, se a gente compra uma máquina nova, a vontade é de botar ela na capa do site ou no Instagram. A máquina, a gente é apaixonado por máquina. E não no produto, pô. Sabe? De estar vendendo o produto. Sim. A gente quer mostrar Sim, a isso. construção do processo. Do em si. processo. Isso realmente é característico nosso aqui dentro também. A gente é muito bom em processo e a gente vende muito processo, e foi um erro que a gente cometeu. Porque hoje a gente tem o tamanho que tem e a gente é muito bom, só que pouco conhecido aqui na região. Então a gente é mais conhecido fora que dentro da região. E é isso, cara, a gente tá brincando. Eu tava com quem? Com o Márcio Bertoldi. O Márcio, ele coordena ali toda a área de beneficiamento do grupo Lunelli Têxtil. Uhum. E tava mostrando, cara, porque é gigante o negócio que eles têm ali. E a gente tem que ser muitas vezes mais galinha do que pato, né? Uhum. Cacarejar, sabe? Quando coloca o ovo. Sim, vender. E porque a gente é natural fazer todos os processos tudo certo. Sim. Né? A questão do ESG, sustentabilidade, o tratamento de água das nossas empresas é fenomenal. Sim. Não tem ninguém que faz isso, mas a gente não diz. Sim. É porque para nós é natural, mas Sim. tem que ser falado, o óbvio tem que ser dito. Aí, ó, as vendas dos que eu falo, dos pequenos processos para o pessoal do... Que a gente tem uma questão aqui dentro, de uma das partes da prestação do serviço, ela é muito tecnológica, né? Nem eu não consigo acompanhar eles ali. Então eles vão dentro e instalam rastreamento, e essa parte de rastreamento até eu entendo, pixel, URL, fazem todas essas estruturas para captação de dados, remarketing e tudo mais. Tá. Só que tem algumas questões dentro disso, que eles fazem, que eles simplesmente só fazem. E eu ficava pegando no pé deles e falei, vocês falaram que vocês fizeram isso pro mercado, pros clientes? Ah, não, a gente fez porque é correto fazer. E eu falei, pô, fantástico, né? A gente tem um pilar aqui, corajosamente éticos. Mas eu falei, cara, vocês têm que saber se vender. E isso que vocês fizeram é simples para vocês? Gritem isso pro mundo que vocês fizeram isso daí. Porque até as pessoas vão ter uma percepção de valor sobre o que vocês fazem muito maior. Os gestores aqui de dentro vão ter uma percepção de vocês diferente. Então, realmente, está muito entranhado em nós essa questão de trabalhar corretamente, fazer o que tem que ser feito e não vender isso para fora. Não, com quem que a gente estava conversando? Eu estava lá no Agreste, né? Existem culturas e modos diferentes de começar um negócio, né? Uhum. Então, se a gente vai começar um negócio, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vai para o contador constituir um CNPJ. Sim. Né? No Agreste já não. O cara começa trabalhando, vai fazendo, deu certo, agora eu vou fazer CNPJ. Na verdade, assim, eu tenho que falar que eu fui um pouco desse Agreste. Então, assim, quer dizer, não estou generalizando, mas é assim, né, cara? Sim. E aí, Eduardo, depois de trabalhar muito tempo, de fazer muitos shows internacionais aí com Alanis Morissette, o do Gurus, Man at Work, Australian Crowd, tudo uma banda que era da década de 80, forte aí, bandas nacionais, depois de trabalhar com Mário Sérgio Cortella, com Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho, com tantos outros nomes aí, fiz esse evento com o Paulo Borges e ele mostrou pra gente que a gente precisaria se mostrar. Como que eu vou aparecer? E aí surgiu essa ideia do O Negócio da Moda, do ONDM. Eu demorei 2 anos, fiz um trabalho, primeiro olha como é que a gente é, né? Sim. Eu não saí fazendo, eu me preparei primeiro,
né? Um pensamento cartesiano. Eu fiz um MBA de gerenciamento de projetos, né? Para poder fazer esse projeto e concebi ele em 10 anos. Então comecei em 2015 o ANDM e fiz ele de 2015 a 2019 no espaço do Mariás, junto com parte da Green Valley ali em Camboriú, né? Porque a gente adequava para uma feira e aí começou a ANDM. 2020 não teve por causa da pandemia. Exatamente, né, por causa do Covid, né, da época. 2021 nós fizemos num resort, né, no Itapema Beach Resort. Na época nós tínhamos decretos estaduais, que não podia ter mais do que 500 pessoas no som ambiente, então aqui cabe tanto, aí fizemos num resort. 2022 nós fizemos o ANDM em Cianorte, né, então foi o primeiro momento que a gente saiu da zona de conforto, né, fomos para do lado ali de Maringá, né, que é um polo têxtil muito forte aqui no Paraná, fizemos lá. Em 2023, em virtude do que aconteceu lá em Cianorte, né, nós fomos para o Agreste de Pernambuco, que é um polo têxtil fantástico, e fizemos lá em Santa Cruz do Capibaribe. E agora, claro, depois fizemos em outubro aqui em Balneário Camboriú. Aí eu tenho que colocar que finalmente, né, final de 2022 ficou pronto o centro de eventos ali em Balneário. Então, aí 2023 já consegui fazer ali. Centro de eventos, tu fala na BR, do lado direito ali. Isso. Indo daqui pra lá. Que, cara, ficou fantástico. Não só pra gente, mas pra todo mundo, né? Porque, porra, a rede hoteleira de Balneário é fantástica. Então, assim, fora tudo que Balneário tem pra oferecer em gastronomia, turismo. Então... Dá pra levar muitos eventos pra lá. A gente ia levar uma palestra uma vez e a gente sentiu dificuldade de local. A gente estava muito refém a fazer em hotéis, né? Sim. Porque tinha uma limitação de quantidade de pessoas. Sim. E hoje, graças a Deus, não. Então, sim. Lá, por exemplo, tem 2 espaços. Tem um de 8.500 metros quadrados e outro de 4.500, né? E eu, num primeiro momento, só estou utilizando de 8.500. Até queria, ano que vem, aumentar, mas não tem data para locação. Entendi. Não tem? Não. Mas não tem os dois juntos? Não tem os dois juntos. Não. Eu tenho até 2029, tá reservado, tá tudo certo, né? Legal. Então... Que bom. Antes era quase que um evento itinerante, né? Ele continua, de certa forma, sendo. Porque no primeiro semestre, a gente vai estar sempre indo num polo têxtil. Tanto que esse ano, agora, dias 15 e 16 de maio, a gente vai estar fazendo em Goiânia. Quais são os polos? Eu sei que Santa Catarina tem 28% das indústrias têxteis do Brasil, né? Então, nós somos um polo têxtil, mas fora aqui, quais são outras regiões do Brasil que são fortes? A gente precisa diferenciar o que é polo têxtil, e a gente fala polo têxtil e polo de confecção. São coisas diferentes, né? Aqui em Santa Catarina, desde a transformação do algodão no fio, até um processo de estar na loja, ou uma influenciadora está vendendo desse teu negócio, isso tem tudo aqui. Se eu não me engano, são 303 quinais e subquinais dentro do têxtil. Nós somos 1.437 quinais no Brasil, e nós temos uma fatia considerável. Dentro... O que é um quinai? Quinai é o teu registro dentro... Meu Deus do céu, INPI não. Dentro do CNPJ. CNPJ, desculpa, CNPJ. Quando tu vai fazer o CNPJ, tu tens as tuas atividades. Eu trabalho com palestras, eu trabalho com formaturas, eu trabalho com bailes, eu trabalho com shows, eu posso trabalhar com feiras, então tenho quinais e subquinais. Então, mas eu posso dar consultoria empresarial, então tem as atividades que tu podes atender dentro do quinai. Aí os quinais estão correlacionados também com taxação de impostos e tudo mais, então tu tem que estudar eles antes de colocar. Por exemplo, educação é um que tecnologia tem altas cargas de impostos, serviço em si. Então, tu tem que sempre cuidar, consultoria, por isso que a gente evita colocar às vezes. Então, enfim, que na a descrição dos serviços que a tua empresa presta. Porque às vezes tu queres abraçar o mundo, né? Principalmente quando a gente tá começando, né? Sim. Tu pode ter um foco, mas cara... Sobrevivência, né? Antes de tudo, tem que sobreviver. Né? Tem que sobreviver. Então, tu ataca ali, até que tu acha um nicho e tal, e tu vê que, não, essa aqui é a minha vocação e eu consigo ir melhor por aqui, né?
Então, nesse sentido, Santa Catarina tem todo esse complexo. E o que é um polo têxtil? Cara, é tu colocar um pino, ok, aqui num raio de 100 km eu vou encontrar todas as soluções. E é isso. Né? Então tem tudo aqui. Mas nós não somos o maior polo de confecção. Uhum. E aí onde é que estão esses polos? O primeiro deles é o Brás e Bom Retiro, juntos em São Paulo. Aí depois disputam um segundo lugar, né? Que é o Agreste de Pernambuco, que daí são 54 municípios, mas são capitaneados num primeiro momento por Santa Cruz do Capibaribe, e aí ao lado fica a cidade maior, que é Caruaru, Toritama. Cara, é gigante aquilo lá. Sim. Gigante. Né? Isso no Agreste de Pernambuco, no interior, lugar que não era para dar nada certo, nem água tem, sabe? Um povo maltratado pela vida, mas pensa num povo corajoso e guerreiro, cara, e trabalhador. Poxa, e eu aqui eu faço meia culpa, porque eu sempre tive um preconceito, não em relação ao trabalho, mas em relação à capacidade produtiva, porque eu sou de Santa Catarina e sempre achando que a gente é o melhor no têxtil. Sim. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer lá, eu fiquei, cara, admirado. E que povo acolhedor. Né? E essa impressão, ela se transferiu também agora para Goiânia, que também disputa essa relação do segundo lugar. Sim. Então, o Goiânia tem a Rua 44, mais de 100 shoppings, pequenos shoppings que tem ali. É uma loucura. E a gente começa a ir para outros lugares do Brasil. No Espírito Santo tem. Se a gente for para Fortaleza é muito forte. Se a gente for para Minas Gerais 500 e poucos municípios, então está mais distribuído, não tem um polo, um centro. Sim. Mas é muito forte. A região serrana do Rio de Janeiro, na área de moda íntima, é muito forte, Nova Friburgo. Se for para o Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, no têxtil também, legal. Muito forte. Nós temos polos aqui no oeste do estado, né? Também, então assim, existem vários lugares no Brasil, claro, existe mais concentrado. Mas indústria em si seria Agreste, Santa Catarina? Não, a indústria está aqui. Aqui. O forte da indústria nacional está em Santa Catarina. Sim. Quem faz os tecidos, aviamentos, fios, o forte daqui. Claro que São Paulo tem muito, na região de Americana, sim, né? Tem bastante. Mas o grande está aqui. Então a gente tem várias indústrias. A indústria do jeans, por exemplo, não está em Santa Catarina, né? E aí está espalhado em vários lugares do estado. Tem 10 grandes players no Brasil. Sim, perfeito. Né? E tudo depende do produto. Que a gente estava nessa de querer entender onde estavam as melhores localizações da parte têxtil, porque querendo ou não, dos nossos core business, né, principais. A gente chegou no Agreste só em Santa Catarina. A gente entendeu o Brás, só que a gente não conseguiu compreender bem o mercado do Brás, porque ele é bem caótico, né? Cara, bem, assim, é que não tem uma associação, uma organização, sabe? Então tem alguns players, algumas pessoas, na verdade, que são seguidas, assim, no Brás. Então tu consegue ter, através dessas pessoas, um direcionamento melhor. Mas aí até as pessoas se perguntam, tá, mas peraí, se o NDM é um negócio tão bacana, tão bom, por que ele não está em São Paulo? Justamente um dos fatores é esse. Né? Eu não consigo ter grupos e organizações que arregimentam todo esse público para poder estar na feira, no evento. Né? Além do que São Paulo tem muita oferta. Então se tu olhares, poxa, tô fazendo lá em Santa Cruz. Quantos eventos tem em Santa Cruz por ano desse segmento? Né, Goiânia da mesma forma, Santa Catarina da mesma forma. Né, então é um mercado que pode ser que a gente venha a fazer, sim, né, mas no momento não está no radar. Teve uma discussão dessa lá no clube, né? Inclusive. Mas eu acho que é muito bom, porque querendo ou não, o teu evento ele é muito bom em si. Não teve uma pessoa que eu conversei que não falou bem do teu evento. Que bom, bom ouvir isso. Então é muito questão de tempo. Quando a gente investiu aqui na sede, que foi mais ou menos 1,2 milhão que a gente investiu na sede, a gente ficou muito tentado a ir para São Paulo também. Dois fatores principais, porque a economia dela é muito mais acelerada. Santa Catarina é muito mais estável. Ela cresce de forma mais estável. São Paulo é loucura, né? É muito mais acelerado. Então, e também no quesito de mão de obra. Porque São Paulo é muito bom com mão de obra, é muito mais fácil
principalmente para nós que temos um crescimento um pouco mais acelerado. Então a gente ficou muito tentado em ir para lá, mas a gente falou, não, vamos ficar aqui em Santa Catarina. Mas Eduardo, aí é que tá, cada vez mais está caindo a ficha para todo mundo, né? Sempre houve uma necessidade, todas as empresas precisamos ir para São Paulo para se mostrar para o Brasil. Sim. Né? Sim. Porque no final das contas, no frigir dos ovos, no final o que a gente deseja é apresentar os nossos projetos e vender os nossos produtos, comercializar, né, os nossos produtos. Mas, cara, necessariamente eu tenho que estar em São Paulo para que isso aconteça? Talvez, mas eu acho que não. O Brasil é um país continental. Ali nós temos coisas que... Vamos usar o exemplo do nosso estado. Joinville não depende em nada da capital para ir adiante. Só a assinatura de canetar determinadas coisas. Sim. Joinville é a maior cidade do estado. E o Brasil da mesma forma. Né? O Brasil é continental, então nós temos polos de indústria de determinadas coisas que independem, né, da anuência da grande cidade ou da maior cidade do Brasil para que isso aconteça. Cara, e a gente vê isso proliferar em muitos outros negócios, né? O próprio parceiro de negócio que a gente tem também, o Multiplier, poxa, porque isso tinha que estar em São Paulo. Todo mundo diz no primeiro, não, está em Jaraguá do Sul. Por que a Rapo tinha que estar em São Paulo? Não está em Joinville. E aí, para divulgar a gente, nós temos a Rapo. É isso aí. Então, a gente essa foi realmente uma discussão que a gente levantou sobre, mas a gente não, vamos ficar, acho que tem muito para crescer em Santa Catarina em si. E tem empresas vindo para cá que a gente conhece de tecnologia, que estão abrindo escritórios aqui na região. Florianópolis, para nós que atuamos na área de tecnologia, Florianópolis e Joinville já estão sendo reconhecidos nacionalmente como polos de desenvolvimento de tecnologia. Nós temos o Agora Tech Park aqui, que é um polo grande de startups e tudo mais. Então a gente está com um bom movimento na região. A gente precisa, eu acho que mais de que as pessoas acreditem um pouco mais na região. Acho que eu vejo isso, eu vejo muitas pessoas que buscam determinados tipos de conhecimento indo para São Paulo. Eu preciso ir numa feira grande da moda e não sei o que, eu vou para São Paulo. Não, pô, tem aqui em Balneário, a ONDM. Nós somos o maior hoje do segmento, na área de feira para indústria da confecção, e aí a gente tem que relevar também, porque eu falei de indústria e dá a impressão que eu falei só da tecelagem e tal, mas a confecção é uma grande indústria também. Sim. Que eu posso ter 10 colaboradores, eu posso ter 5.000. Sim. E aí existem dessas indústrias que estão em outros polos do Brasil. Né? A gente tem ali em São Carlos, que é do lado de Chapecó, tem Algoche. Então o cara fez uma potência lá no interior do interior de Chapecó, né? Sim. Até às vezes a gente levantou esse dia de discussão, falou como o cara fez isso, né? E a gente jamais vai reclamar de mão de obra aqui em Joinville. E o Grupo DAS, tu já ouviste falar dele? Não? Não. Fiquem saudades. Grupo DAS. DAS, D-A-S-S. O Grupo DAS é o detentor da marca Umbro no Brasil. Eles fazem Nike, Adidas e tantas outras marcas de pele. Eles têm 17 unidades no Brasil. São gigantes. Uma delas fica em saudades, que é a área de confecção. Entendi. Então, assim, e tá aqui, tem muita coisa de nós mesmos que a gente não conhece. Sim. Sabe? Então... E a gente puxando um pouquinho... Por que o ONDM? Da onde veio a marca? Cara, porque, bom, termo de marketing, né, para usar letras, né, São Paulo Fashion Week, 4 letras. Não é que eu fiz um estudo sobre isso, vamos lá, vamos voltar a 2014, quando veio a ideia do nome e tal. Então eu disse, vou botar igual, 4 letras, tal. Mas o que é isso? É as letras iniciais do termo o negócio da moda. Vocês tinham, a construção foi em cima de a gente precisa montar um negócio da moda. Cara, nós fizemos a conferência com o Paulo Borges, né, em 2013, se chamou O Negócio da Moda. Entendi. E aí eu queria continuar isso. Sim. Mas peraí, como é que eu vou fazer? ONDM, né? Então, e hoje ficou na cabeça das pessoas ONDM. Algumas confundem com on demand, e tá tudo certo. Eu quero que confundam com tanto que falem. Então, bora falar sobre isso. Né? E hoje, claro, depois de anos no mercado, desde 2015, fazendo, óbvio que o termo ONDM, a grande maioria do universo desse texto da moda já conhece a nossa marca. Mas todo mundo conhece? Claro que não. Pô, mas já vai fazer 10 anos, tem 9... Meu, e aí?
Sim. Tem que continuar. Aquilo nas jogos que a gente falou antes, o óbvio tem que ser dito. Sim, sim. Eu tenho que apresentar, reapresentar e conversar com as pessoas. Não perco a oportunidade de falar sobre a NDM. Sim. Se eu estou numa fila de uma padaria em São Paulo, no Rio de Janeiro, se eu estou com a camisa, alguém pergunta, lá vou eu. Vamos contar essa história. Preciso que a pessoa se engaje, que ela saiba. Mais e mais pessoas precisam ficar sabendo. Sim. Que nós somos as soluções para a indústria da confecção. Sim. Né? E tanto em nomes que a gente traz para o palco, porque essa é uma das nossas grandes, eu acho que, fortalezas, né? É tu trabalhar com compartilhamento de inteligência. Porque a gente nasceu assim. Sim. A grande maioria das feiras se preocupa com a feira. E nós temos duas preocupações. O conteúdo que a gente traz, né? Por exemplo, o espaço que a gente usa para palco e pessoas sentadas, ele corresponde a 20% a 25% do espaço que a gente utiliza. Se tu olhar, isso é um contrassenso com o que a gente vende. Porque no fundo, Eduardo, o que a gente vende é metro quadrado. Sim. Né? Para tu ir lá colocar o teu stand, o teu espaço. Mas, cara, peraí, se eu colocar espaço para palestra, eu estou deixando de vender metro quadrado e ainda tem uma estrutura para bancar. Que é som e luz, eu não vou botar qualquer coisa. Sim. Né? Então, sempre é um material pesado de última geração que a gente coloca, né? De painel de LED, de estrutura, de cadeiras confortáveis, né? De um espaço que tu possa respirar. Né? A nossa própria feira, a gente trabalha com corredores de 4 a 6 metros. Né? A grande maioria das feiras é de 2,5 metros. Eu estou deixando de vender espaço? Sim. Eu sou ambicioso, mas não ganancioso. Então, a entrega ela tem que ser substancial. Por exemplo, se a gente for comprar uma bolsa da Louis Vuitton, chegar lá naquela prateleira, tu não vai ver 6 bolsas, tu vê uma. Não, então é o senso da escassez, o senso de conseguir trabalhar, do respiro, do respeito ao nosso cliente, à pessoa que está indo lá, sabe? Sim, tem uma o ar-condicionado tem que estar no talo, tem que estar assim, uma coisa muito confortável, tu não pode esbarrar em alguém na feira. Sim. Né? Então, tu tem que ter, obviamente sem relógio também, né? Para o cara não ficar com pressa. Senta no stand, negocia, toma um café, toma uma aguinha, fica de boa. Agora eu quero consumir conteúdo. Tá tudo certo, vai para a área de palestras. Né? Legal. Então, por exemplo, em Balneário, são 1.080 pessoas sentadas. Normalmente as feiras não trabalham com isso. Sobrou um espaço lá que ele não vendeu, então bota lá um corner para 50 pessoas. É isso. E a gente trabalha com isso com um cuidado muito grande. Inclusive temos uma curadoria para isso, né? Para quem que a gente traz para o palco, quem é a pessoa do momento, quem faz acontecer. Então tem nomes midiáticos e nomes que são da indústria, né? Que não são famosos, mas que a gente sabe, porra, aquele é o cara. Sim. Né? Essa é a mulher que está fazendo acontecer, vamos trazer. Legal, legal. E realmente uma das coisas que chamou a atenção, e eu convido as pessoas, Lucas, dá uma olhada, Lucas, é bom, é bonito. É bonito mesmo, porque a primeira vez que eu vi o negócio da moda, eu falei, é uma feira, na minha cabeça. E aí eu fui ver, eu já fui em outras feiras, obviamente, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o corredor de entrada. Porque a da que eu vi aqui em Balneário, se eu não me engano era em Balneário, olha, era um corredor do tamanho dessa sala aqui. É 6 metros o corredor. Então até um pouco 6 maior. 6 metros, no mínimo. Entende? Corredor de entrada, assim. E geralmente as feiras, por ocupação de espaço... Sim, tu quer vender, tu quer vender. Deixa os corredores desse tamanho, assim. Entende? E eles não, eles deixaram super espaçosos e isso realmente, o conforto condiz com a moda, né? Então acho que se fizesse uma coisa muito... Foi cirúrgico nessa parte da questão da distribuição de espaços, realmente. E como tu fez as primeiras vendas dos espaços? Porque tu tem 2 desafios, tu tem que vender o espaço e tu tem que trazer pessoas. Claro. São 2 linhas de frente de vendas, né? Sim, até que... Porque assim, a gente cobra ingresso, né, da feira. Então, normalmente as feiras do Brasil não cobram ingresso, né? O nosso ingresso ele custa 145, 167 e 190. Primeiro, segundo e terceiro lote. Primeiro, é porque isso é importante que a gente filtra também as pessoas. Né? Então, as pessoas dizem, mas isso é antidemocrático. Cara, eu tô falando de negócios. Sim. Então, assim, Eduardo, a gente quer a pessoa assertiva lá dentro. Sim. Né? Eu quero o cara que entenda um pouco
quando vai entrar no stand e comprar um processo. Sim. Não é o curioso, alguém que vai lá para trazer brinde para casa. Uhum. Não é isso. Ah, mas aí eu não sou democrata. De novo, eu estou falando de negócio. Sim. Nós somos uma feira de negócios. Uhum. Então tem duas pessoas da pessoa poder acessar o ONDM. Uhum. Uma, os nossos expositores têm um X de ingressos para relacionamento. Uhum. Então, cara, fica atento, quem quer o expositor vai lá e pede. Sim, né? Perfeito. Pede para ele. Segundo, você adquire e compra o ingresso e está tudo certo. E não é um valor alto. Né? Então, assim, pelo conteúdo que a gente traz, pelos nomes que a gente traz, né, de negócios. Perfeito. Então, assim, vale muito a pena, né? E aí, nós temos uma limitação. Por exemplo, vamos falar de balneário, né? Cabem 15 mil pessoas por dia lá em balneário. A gente pode colocar. Quanto que a gente permite? Parece uma palavra meio forte, sim, assim, né? Sim, mas presunçosa ser, e tal. né? Sim, não, permite 5 mil. Sim. 5 mil, porque, de novo, tem que ter essa tranquilidade. Vocês têm como controlar o fluxo? Tem alguma forma de controlar o fluxo lá dentro? Claro. Então, assim, nós sabemos exatamente quantas pessoas que estão lá dentro, quem está, então, através do credenciamento, quem está das empresas, quem está naquele momento lá dentro. Legal. A gente sabe exato. Né? Legal. Então, e aí depois, através disso, a gente controla o fluxo. E também não são distribuídos e comercializados ingressos mais do que a quantidade mínima. Entendi. Fechou isso, fechou, sold out. Nesse dia, não, mas eu quero porque o outro é irmão do meu irmão, sinto muito. Não. Né? O amigo de alguém, de alguma Sim. coisa assim, tem carteiraço, é isso? Sim, legal. Então, e a gente limita em 5 mil por dia, porque a gente sabe, e ainda assim, essas 5 mil não estarão nunca exatamente juntas num mesmo minuto, numa mesma hora lá dentro. Perfeito. Porque o evento vai das 13h30 até as 21h e há essa rotatividade também. Sim, perfeito. Eu acho que é uma das questões difíceis de controlar quando a gente vai determinar espaço, né? Quantidade de gente por espaço. Porque se tu fala que 5 mil seria a lotação máxima, tu está colocando 5 mil todos em um mesmo momento. Mas não é o que acontece na feira. Não, 15 mil é a lotação máxima. Mas a gente entendi. 15 mil por dia, só que a gente só permite 5 mil. Uau, uma boa margem de respiro. Nossa. Não, bem, de novo, então, é assim, quem tem essa possibilidade de estar em determinado dia e tal, e depende da agenda da pessoa. Sim. E outra, no primeiro dia, por exemplo, a gente trabalha mais com palestras e com assuntos que são da forma mais empresarial, que tem a ver com marketing e business e negócio. No segundo dia a gente trabalha com design e comportamento, então tem mais a ver com estilista. E no terceiro dia a gente trabalha com inovação e ESG. Então, e aí vem o pessoal mais criativo da empresa, né? Ou na verdade, quase que sempre no terceiro dia a gente trabalha muito com os sucessores, né? Sim, legal. Que querem inovação na empresa, né? Então, assim, porque a nossa história, ela começa lá em 1860 do têxtil, né? Mas a grande maioria das empresas nossas são de 30, 40 anos, quando grandes empresas tiveram problemas. Essas pessoas saíram dessas empresas e começaram a montar as suas. Sim. Que hoje estão nessa fase justamente sucessora. Porque 91% das nossas empresas em Santa Catarina e aqui no Sul, na verdade, são familiares. Né? Então, 91%. 91%. Uau. Eu não sabia desse dado, é bastante coisa. Bastante. Sim. Né? Se tu pegar, a grande maioria é familiar. A gente conhece algumas, né? Tantos clientes nossos também, que estão nessa fase de sucessão. Que deve ser uma fase extremamente desafiadora, né? Para qualquer negócio. E é difícil, né? Sim, imagino. Porque eu construí a empresa durante um tempo, eu não quero largar o osso, né, cara? Sim. E ao mesmo tempo chega alguém com uma mentalidade, pujante, com uma energia incrível, querendo levar para frente. Às vezes o patriarca não deixa. A gente é muito apaixonado pelo... Eu falo isso, que esse é um problema nosso como gestor, porque a gente é tão apaixonado pelo nosso produto que a gente se cega a qualquer opinião externa. E quando a gente se priva de qualquer opinião externa, a gente está privando o nosso crescimento. Porque fora a ideia de crescer é tu buscar informações daquilo que tu não sabe ainda, que vai te dar novos insights, que vai te dar novas visualizações e panoramas do teu produto, e aí tu vai iniciar um novo ciclo de crescimento dentro da empresa. E eu vejo isso dentro da indústria extremamente forte. A indústria mais ainda. Nossa, então, assim, a gente lida porque eu fiz assim, eu comecei assim, vai ter que ser assim, sabe?
E a gente lida com indústria, e esse é uma das discussões, por exemplo, nas reuniões que a gente faz de fechamento, eu falo assim, ó, e pô, nós temos um contraste. Aqui dentro nós temos pessoas jovens, mas o nosso público da parte de projetos e assessoria é um público mais velho. Então eu falo, ó, daí a gente entra na questão comportamental dos dois públicos, que eu falo, vocês têm que saber conversar, porque sim, aí quando a gente fala da indústria, todo o teu esforço te trouxe até aqui, mas será que é o mesmo público de consumo de 60 anos atrás? Não é. Será que é a mesma forma de vender e tá tudo bem? Existe uma carteira de clientes muito grande que sustenta a empresa, mas essa carteira, será que vai... Hoje o mercado é extremamente agressivo, então alguma hora essa carteira deixa de comprar de você, entendeu? Hoje o mercado está brigando a dente por cliente, e cliente bom ele é caro, ele é difícil de acessar, entende? Então, e quando a gente fala de indústria, a gente fala de centavos, sim, de lucro, e até mesmo, né, os processos Fabri, sabe? sim. Então se tu pegar, vamos dar um exemplo, pegar uma confecção, ela usa desse comportamento, né, para fabricação, e os processos são dessa forma. Uhum. Tu pegar uma vizinha, tu vai ver que é diferente, porque não houve uma escola, Sim. sabe? A grande maioria na base de tentativa e erro, e aí tu montou o teu processo interno, e algumas indústrias também nunca tiveram informações de outras, ou busca disso. Sim. Processos internos, então a questão da informação constante, e mesmo de atualização de mercado, é muito necessária. Sim, perfeito. Muito necessária. Perfeito. E a questão, só pra gente reforçar, as primeiras, que eu não consegui pegar muito bem ali, as primeiras vendas foi feita no osso do peito, né? Sim, pegou, então, botou a mochila nas costas. Muito pro relacionamento das pessoas que tinham comprado ou patrocinaram as palestras que eu fazia Anteriormente. com Mário Sérgio Cortella, com Leandro Carnal, com Cláudio Vaz Filho. Então, vamos entender que nós do Vale do Itajaí, nós temos uma vocação têxtil muito forte. Uhum. Então, naturalmente, empresas desse segmento têxtil já eram minhas parceiras nesses eventos de RH, de palestras e tudo mais, com os RHs das empresas. E através deles, eu construí, né, num primeiro momento, olha, a gente está fazendo uma feira, assim, assim, assado, tinha a ideia pronta? Não, Eduardo, a gente foi aos tempos lapidando isso também, né, a espinha dorsal do que era eu montei, o que eu desejava para 10 anos, então 5 anos seria desse formato, depois outros 5 no outro formato, né? E demorou, o outro formato só aconteceu ano passado, porque eu demorei 3 anos aí que a gente teve que parar por causa da pandemia, né? Então ficamos hibernando durante esses 3 anos para ter o outro formato, e até porque não adiantava eu querer acelerar o mercado do jeito que eu estava acelerado. Sim. Né? O mercado estava se habituando, a gente saindo de uma pandemia. Todo mundo com medo. Exato. Então os primeiros foram feitos dessa forma, né? Então assim, ó, quem que eu trago? Quem que eu vou trazer para o palco? Então a gente veio aos tempos amadurecendo. E outra, né? No começo era só eu, né? Hoje, na verdade, eu me considero mais como se eu fosse uma espécie de síndico do ANDM. Porque eu tenho muitos expositores que são os conselheiros. Perfeito. Cara, eu não dou um passo sem me aconselhar com algumas das empresas que sempre estão expondo conosco. Porque assim, eu preciso ouvir o mercado, sabe? Não é o meu desejo, eu quero que seja assim. Cara, eu preciso entender o que tu acha daquele mercado. Essas decisões, por exemplo, por que eu estou em Goiânia? Cara, porque quando eu estava terminando Santa Cruz do Capibaribe, lá em 2023, em agosto do ano passado, né, o Denis Lunelli, que estava lá em Santa Cruz, me chamou, isso no final, né, os expositores, o Denis, o André da Dalila Texto, o Thiago da Cataguases, cara, tinha mais 2 ou 3 juntos, né, e eles me disseram, olha, a gente está gostando muito daqui, a gente vai estar contigo no ano que vem, em relação ao primeiro semestre, né, nós gostaríamos que tu desse uma olhada com carinho para Goiânia. Tipo assim, eles disseram, vai, me deram a chancela, né, Sim. vai, vamos explorar esse mercado, vamos junto. Sim. Isso aconteceu lá em Santa Cruz. Cara, o André da Dalila, e aí eu volto para 2022, a gente estava num jantar num hotel lá em Cianorte, estava eu, Lucas Franzato, que é o CEO do Grupo Morena Rosa, o pessoal da Geovendas, daqui de Jaraguá, o Eduardo Christian, que é considerado embaixador da confecção e que é um grande incentivador meu. O Eduardo foi o cara que primeiro olhou para esses universos
desses polos têxteis, né? Aqui, lá, e dando atenção e consultoria. Então, assim, é um cara que está sempre junto conosco no palco do NDM. Eles também disseram, cara, dá uma olhada em Santa Cruz, sabe? O André ele me aproximou com uma série de empresários lá, e assim foi, né? E isso sucessivamente vem acontecendo. Agora, porra, cria uma relação de amigos muito bacana em Goiânia, com os empresários de Goiânia também. E isso acontece, sabe? Então, ei, gente, é mais gente, vamos junto a gente mudar o mercado, fazer com que ele floresça de uma forma mais eficaz, mais eficiente, que tenha sustentabilidade, não só na questão de natureza, mas nossos negócios também. Sim, entre pessoas, né? Eu acho que precisa de um... Cara, e é muito bacana, é gente do bem, junto com gente do bem, cara, só vai. Eu acho que o que tu falou é muito bom, não é só uma questão de saúde, eu acho que as pessoas têm que se cuidar entre que parceria, ela tem que ser boa para todo mundo. Bingo. Né? Então, tem que se ter, porque o respeito, a ideia não, a pessoa é minha parceira, é meu parceiro, e eu vejo que hoje as pessoas estão te trocando por um babalu. Cara. Né? Então, ter as pessoas certas do lado, eu acho que faz qualquer negócio ir para frente. Entende? Tanto internamente, como pessoas em estrutura da empresa, quanto externamente, como parceiros. Né? Porque é um mercado difícil, é um mercado competitivo, é um mercado que exige-se confiança, tu tem que confiar nos teus fornecedores, nos teus parceiros e tudo mais. E tu tem que estar focado no core business, no crescimento da empresa, então tu tem que saber que a tua retaguarda está bem protegida. Exato. Né? Então... Cara, e é constante evolução de todo mundo na capacitação, então assim, guardadas as proporções, o que eu trago para o palco do NDM é como se fosse um MBA, os nomes que tem. Sim, então são 3 dias, ou no caso de Goiânia, 2 dias intensos, né? Sim, perfeito. Com grandes nomes que são referências no mercado. Né? Sim. E por que as pessoas vão muitas vezes consumir conteúdo? Para que possam negociar mais e melhor. Mas se tu chega na minha feira, o negócio já está na tua frente, naquele stand, cara, tu já vai ali negociar, sabe? E é muito bacana ver isso tudo acontecendo, Sim, sabe? quem falou teve aqui esses dias aqui na empresa, que falou da tua feira foi o Thiago Casagrande. Thiago, cara, um grande parceiro também, da mesma forma, porque o Thiago também corre o Brasil aí, né, com consultorias na área de representantes comerciais, né? Sim. Então, e eu sou uma das formas de venda, né? Existem tantas outras plataformas, sabe? Então, a única é tu trabalhar numa feira? Claro que não. Nós precisamos trabalhar com tráfego pago, a gente precisa anunciar, mas eu sou uma das formas. Né? Perfeito, eu acho que isso, a gente se encaminhando aqui para o final, isso é uma coisa bem interessante para se pontuar. O negócio da moda é um canal de venda. É um dos canais. Dos canais de vendas, né, que uma empresa tem que ter. Sim. Então, e isso é extremamente interessante. E a gente abriu a nossa discussão de a gente estar lá também, da Apo estar lá como universo, com as tecnologias, com a plataforma de educação e tudo mais. E a gente viu isso justamente pela ideia de que não, a gente já investe bem em tráfego pago, já tem um pouco mais de estabilidade e conhecimento nesses canais, a gente já tem canal de prospecção ativa, de abertura ativa de clientes na região, a gente já tem isso, já tem aquilo, legal, precisamos explorar um novo canal que a gente não conhece muito ainda. E aí onde a gente começou a namorar as ideias das feiras. Coincidentemente a gente se encontrou, né, acabou se conhecendo, onde a gente foi estreitando o relacionamento e tudo mais. Então as pessoas não veem isso. E como a tua preocupação, eu achei fantástico, até eu comentei isso com os diretores da empresa, quando a gente conversou, que tu pontua exatamente, eu quero que o teu stand dê ROI positivo. Tem que dar. Entendi, isso eu achei fantástico. Tem que dar, do lado... Porque assim, realmente precisa. Né? Depende de continuidade. Sim. E a minha continuidade vai do teu sucesso. Sim. E se eu não trouxer ao público assertivo, né, o lead exato para o teu negócio, sim. Eu não vou ter... Tu não vais ter retorno e eu não tenho. Sim, sim. Vai ser uma coisa, uma venda de uma única vez, né? Única vez. E aí onde é que fica o meu nome? Onde é que fica o nome do NM, sabe? Sim, perfeito. Cara, então a gente tem que ter esse cuidado de se cuidar.
Sim. Né? De trazer empresas que tu sabes que não, que tu vais trazer retorno e que tu podes... Claro, o atendimento do teu espaço, do teu stand depende de ti. É contigo, né? Depende de ti. E aí a gente consegue também mensurar isso. A estratégia de comunicação. De como tu atendeu. Só pegou e colocou um produto lá e deixou assim. Não vai rolar, né, velho? Porque assim, ó, uma feira também, ela tem resultado imediato, mas a grande maioria dos resultados acontece de 6 meses a 1 ano e meio. Porque é uma jornada de relacionamento. Sim. Né? Então, assim, e quando tu lida com a indústria ainda, é mais moroso ainda. Porque a indústria não tem, às vezes, uma pessoa só que decide. Sim. Né? Tu tens um conselho, tens isso, tem um investimento bacana para fazer, e dependendo do montante desse investimento, ele não acontece do dia para a noite. Perfeito. Tem essa questão. A gente trabalha também com indústria, e uma das nossas maiores discussões são tomadores de decisão, que geralmente você tem no mínimo 2 tomadores de decisão, estrutura diretores, no nosso caso, e gerentes de marketing ou vendas. Imagino que o teu não deve ser tão diferente disso. Não é. E outra questão que é difícil para nós, nessa questão das indústrias, é o tempo o lead time, ali, o tempo de venda. O ciclo, 6 meses, assim, é o padrão, assim. Exato. Só que o problema é, geralmente a estrutura de vendedores, elas tendem a ser mais enérgicas, e a gente precisa de energia para venda. Só que quando a gente fala de ciclos muito grandes de vendas, essa energia ela tem um pico e ela cai num curto prazo. E a gente precisa de estabilidade para que isso tenha continuidade. Por quê? Porque são vários pequenos pontos de contato que tu tem que ter com essa indústria, estrategicamente com os tomadores de decisão, isso e aquilo. Então a dificuldade da venda para a indústria ela é muito grande. Então tem estratégias hoje, e as pessoas às vezes falam assim, eu vou investir em tráfego pago. Eu falei, tá, quem que é o teu ICP? O meu cliente ideal é indústria. Eu falo, cara, o que tu espera com o tráfego pago, por exemplo? Porque o tráfego pago pode ser um canal de apoio. Né? Mas é que um amigo meu vendeu pelo tráfego pago. Eu falei, cara, pergunta quantas vendas ele fez em um determinado faixa de tempo por esse canal para esse público em específico. É muito raro. Acontece, mas é muito raro. Só que a gente vê muito que a gente quer criar previsibilidade. E para criar previsibilidade, a gente tem que ter um canal com um volume de fluxo de informações. Sim. Então, é uma complexidade de estruturação bem... que para nós se tornou difícil. Hoje está ficando tudo muito mais claro. Entende? Mas no início, quando a gente nichou e falou, não, vamos atender a indústria, vamos focar nisso, foi bem difícil esse começo para entender essa jornada. Que daí nós tínhamos aqueles vendedores que são, né? Que eu acho isso massa pra caramba, tem que ter. Só que daí eles despendiam uma energia enorme nessas 2 primeiras semanas, ou no primeiro mês, e nos 5 meses consecutivos acabava esquecendo esse cliente. E não tinha mais contato. Pro próximo. Então é porque a indústria tem continuidade. Uma vez dentro, cara, ali tu tens um período bastante extenso de negócios com eles. A não ser se tu cometer alguma gafe, algum problema. Perfeito. Mas senão, não. Perfeito. Então, Ivan, a gente encerra esse nosso bate-papo. Eu queria deixar aberto aí outras oportunidades para vir. A gente tá vendo agora para fazer bate-papos cruzados, então trazer clientes nossos, trazer clientes de vocês, pra gente botar uma roda aqui, falar de negócios. Bacana. Então acho que é interessante e queria agradecer a tua presença. Cara, eu é que agradeço a oportunidade, né? E espero que vocês possam estar conosco dias 15 e 16 de maio no IDM em Goiânia e 22, 23 e 24 de outubro em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú. É isso que eu acho fantástico. O cara não perde a oportunidade de dar o pitch. Vou deixar de vender, nego. Não, né? Ivan, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Cara, é isso aí. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Até mais. Valeu, gente.